Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar tempo. Tem que durar pouco. Onde está a má interpretação deste versículo? Colocar um existe nos dias de João. Se um existe é igual a já não é, você vê que o versículo 9, falando sobre a besta, ela diz, a besta que era, já não é. Ora, se um existe é para os dias de João, o termo já não é também deveria ser para os dias de João. Por quê? Porque ambos estão no presente do indicativo. E o advérbio já, o advérbio de tempo já, indica que era para aquele dia de João. Mas o que fizeram os expositores da teoria, colocando um existe para o primeiro século? Eles separaram. Eles colocaram um existe para o primeiro século e o já não é para o ano de 1798. A fase não é da besta. Então, 3 motivos para não aceitarmos um existe para os dias de João. Primeiro motivo, um existe é igual já não é. Ou seja, como eu acabei de falar, se um existe era para o dia de João, já não é também deveria ter sido para o dia de João. Mas já não é, não pode ser para o dia de João, porque nos dias de João a besta ainda não existia. O segundo motivo, coloca os impérios mundiais numa sequência contrária ao livro de Daniel. Você vê que o livro de Daniel, ele coloca Babilônia em primeiro reino, Medo-Persa em segundo, a Grécia em terceiro e Roma imperial em quarto. E Roma papal, saindo de Roma imperial, como quinto. Então você vê que é um motivo muito forte para nós não aceitarmos um existe no primeiro século. E o terceiro motivo é que contraria a estrutura do Apocalipse 17. Já explicamos, um existe é igual a já não é. Se um existe fosse para o dia de João, já não é deveria ser para o dia de João. Ambas as expressões têm o verbo no presente e o advérbio já indica que era para aquele momento. O erro foi colocar um existe nos dias de João, quando deveria ter sido colocado no ano de 1798. Você consegue entender isso? Você consegue entender? Se um existe é para o dia de João, já não é para o 1798, então vamos deslocar um existe para 1798 e tudo se resolve. Por quê? Por que tudo se resolve? Colocando um existe para 1798. Porque em 1798 era a fase já não é. O papado havia caído. E qual o poder que derrubou o papado? A França. Em 1798, a França derruba o papado. Ora, se 5 caíram e o papado, segundo Daniel, é o 5º império, o 6º é o que derruba o papado, ou seja, a França. Então, a França, dentro do contexto de que Apocalipse 17, o tema central é o julgamento, é o juízo investigativo, então, um existe, não é para os dias de João, é para o ano 1798, e a França era o império, era o poder neste momento. Portanto, o erro, mais uma vez, explicando, o erro da teoria do primeiro século, de um existe no primeiro século, está em não colocar um existe na forma correta, ou seja, o ano de 1798. O período da fase era do papado vai de 538 a 1798, 42 meses ou 1260 anos. Em 1798, a França fere a cabeça do papado. A fase não é, começa em 1798 com o golpe mortal desferido pela França, que era o poder que existia na queda do papado. Por isso, a Bíblia diz, um existe, se referindo então à França. Já falamos aqui que a teoria do primeiro século coloca os impérios mundiais numa sequência contrária ao livro de Daniel. O quarto animal, segundo Daniel, capítulo 7, versículo 23, o quarto animal será um quarto reino na terra. Se o papado sucede Roma, pagã, então é lógico que o papado seja a quinta cabeça e não a sétima, como colocam as teorias
que colocam o existe no primeiro século. Modifica a estrutura de Apocalipse 17. Este é um outro motivo muito importante para tirarmos o existe do primeiro século. Veja só, a estrutura de Apocalipse 17 começa na origem do papado no ano 538, até a sua primeira queda no ano de 1798. Nós vamos ver isso aqui logo mais. Depois do julgamento, que começa em 1844, que vai tirar o poder do papado quando ele emergir do abismo pelo poder que lhe será dado pelo sétimo reino, no caso, os Estados Unidos. Veja agora a declaração do Dr. Eckhart Miller no artigo A Besta de Apocalipse 17. Obviamente, João viveu durante o período da sexta cabeça. Além disso, o livro do Apocalipse foi primeiramente dirigido a cristãos que viviam no primeiro século. Provavelmente, eles teriam compreendido o verso 10 de tal maneira que a sexta cabeça se referisse ao tempo em que eles estavam vivendo. Se admitirmos que a sexta cabeça não estava reinando quando o Apocalipse foi escrito e que João foi levado para o outro tempo, mesmo que Apocalipse 17:10 seja parte de uma apresentação e não de uma visão, então não seremos capazes de chegar a qualquer interpretação definitiva de Apocalipse 17. Nenhuma maneira de determinar em que tempo João foi transportado, quer seja no primeiro século, depois de Cristo, nos tempos medievais, diretamente depois de 1798, ou em um tempo posterior a esses. Mas então tal profecia contendo declarações cronológicas não faria sentido. Eu lamento, mas esta declaração do Dr. Eckhart Miller não condiz com Apocalipse capítulo 17, versículo 3. Veja o que diz Apocalipse 17, 3. Para que deserto João foi transportado? A Bíblia fala, e o Espírito de profecia também fala, para que deserto João foi transportado em espírito. Tá? Diz aqui, transportou-me um anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Vamos ver para que deserto ele foi. Se você tiver com a Bíblia, abre sua Bíblia em Apocalipse 12, versículo 6. Diz o seguinte: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Então, esse 1260 dias corresponde aos 1260 anos, que vai do ano 538 ao ano 1798. Portanto, neste período, se cumpre a profecia do Apocalipse que o dragão dá à besta o seu poder e grande autoridade no ano 538. Então, esse é o deserto para onde João foi transportado, para o período entre 538 a 1798. 42 meses é igual a 1260 dias, que é igual a 1260 anos, que é igual a um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que é igual a 3 anos e meio. Portanto, esta profecia se cumpre do ano 538 a 1798, período em que a igreja pura, a igreja de Deus, estava no deserto. Foi para lá que João foi transportado. Veja o que diz o livro O Grande Conflito, no capítulo 3, como começaram as trevas morais. Diz o seguinte: no século VI, tornou-se o papado firmemente estabelecido, fixou-se a sede de seu poderio na cidade imperial e declarou-se ser o bispo de Roma a cabeça de toda a igreja. O paganismo cedera lugar ao papado. O dragão dera à besta o seu poder, o seu trono e grande poderio. Apocalipse capítulo 13, versículo 2. E começaram então os 1260 anos da opressão papal, preditos na profecia de Daniel e Apocalipse. Daniel capítulo 7, versículo 25, Apocalipse capítulo 13, versículos 5 e 6. Os cristãos foram obrigados a optar entre renunciar sua integridade e aceitar as cerimônias e culto papais, ou passar a vida nas masmorras, sofrer a morte pelo instrumento da tortura, pela fogueira ou pela machadinha do verdugo. Cumpriam-se as palavras de Jesus, e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós.
e de todos serei odiados por causa do meu nome. Desencadeou-se a perseguição sobre os fiéis com maior fúria do que nunca, e o mundo se tornou um vasto campo de batalha. Durante séculos, a Igreja de Cristo encontrou refúgio no isolamento e obscuridade. Assim diz o profeta: a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado Deus, para que ali fosse alimentada por 1260 dias. Apocalipse 12, 6. O acesso da Igreja de Roma ao poder assinalou o início da Idade Escura. Aumentando o seu poderio, mais se adensavam as trevas. De Cristo, o verdadeiro fundamento, transferiu-se a fé para o Papa de Roma. Então está comprovado para que deserto João foi transportado. João foi transportado para este período afirmado pelo Espírito de profecia. O período em que a igreja foge para o deserto. Portanto, João vê a ascensão do papado. João vê a trajetória pecaminosa do papado até a sua queda em 1798. Tudo isso é visto por João. Para que era João foi transportado? Diz o Espírito de profecia: os 42 meses são o mesmo que tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio ou 1260 dias de Daniel 7. Tempo durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Este período, conforme se declara nos capítulos precedentes, começou com a supremacia do papado no ano 538 de nossa era e terminou em 1798. O que foi que João viu no deserto? Veja, Apocalipse 17, do versículo 3 até o versículo 6, mostra o que João vê. Então diz o Apocalipse 17: João vê uma mulher sentada numa besta escarlata, besta repleta de nome de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominação e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava escrito o nome, o mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Você vê que é um complemento, o Apocalipse é um complemento do livro de Daniel. A mesma coisa que o chifre pequeno fez com a igreja, descrito no livro de Daniel, mudando a lei de Deus, destruindo o povo de Deus. Agora, o anjo relata e mostra para João a mesma coisa. Ou seja, a besta embriagada com o sangue dos santos, ou seja, tendo matado milhares de fiéis, milhares de cristãos. Então você vê que Daniel e Apocalipse, eles se completam. O que foi que João viu no deserto? A mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas. O livro Grande Conflito, no capítulo 21, a causa da degradação atual, diz que a cor púrpura e escarlata, o ouro, as pérolas e a pedra preciosa, pintam ao vivo a magnificência e extraordinária pompa ostentada pela Sé de Roma. Então você vê como o livro Grande Conflito, ele detalha Apocalipse 17. O que mais João viu no deserto? Uma mulher com um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Também o livro Grande Conflito explica. O grande pecado imputado à Babilônia é que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Esta taça de veneno que ela oferece ao mundo representa as falsas doutrinas que aceitou, resultante da união ilícita com os poderes da terra. Mais uma vez, o Grande Conflito explica Apocalipse 17. O que mais João viu no deserto? Na sua fronte achava escrito o nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. O Grande Conflito também explica quem é a Babilônia. Diz o seguinte: declara-se que Babilônia é a mãe das prostitutas. Como sua filha deve ser simbolizadas as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo-lhe o exemplo em sacrificar a verdade e a aprovação de Deus, a fim de estabelecer uma aliança ilícita com o mundo. O que mais João vê no deserto? A mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. O livro O Grande Conflito também explica. E de nenhuma outra potência se poderia com tanto acerto declarar que está embriagada do sangue dos santos, como daquela igreja que tão cruelmente tem perseguido os seguidores de Cristo.
O grande conflito, ele explica tudo sobre Apocalipse 17. Meu amigo, minha amiga, nós concluímos a primeira parte desse estudo. E nós concluímos que, diante de tudo o que foi exposto, Apocalipse 17, de 1 a 7, ocorre dentro do período que vai do ano 538 a 1798. 1260 anos da supremacia papal, que coincide com a fase era da besta. O deserto para onde João foi transportado em espírito é exatamente este período. Portanto, não pode ter sido escrito para os dias de João. Essas teorias, a primeira teoria, a segunda teoria e a terceira teoria, devem ser descartadas, porque elas afirmam que o termo existe era por dia de João. E nós comprovamos que Apocalipse 17, nada do que está ali corresponde aos dias de João. Obrigado. No estudo anterior, nós analisamos os pontos controvertidos das teorias relacionado à expressão "um existe" para os dias de João. Agora, nós passaremos a analisar os pontos controvertidos das teorias em relação às fases da besta. As fases era, não é e virá. Apocalipse 17, versículo 8, diz o seguinte: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Todas as teorias aceitam a fase era da besta como sendo o intervalo entre 38 a 1798. A primeira teoria, reis, cônsules, ditadores, decêmviros, tribunos, imperadores e papado. A segunda teoria, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagão imperial, Roma papal. A quarta teoria, Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI. A quinta teoria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma pagão ou imperial, Roma papal, França e Estados Unidos. Todas essas teorias aceitam a fase era da besta, se referindo aos 1260 anos da supremacia papal. A fase era da besta vai do ano 538 a 1798. Diz o grande conflito, capítulo 25. Este período, conforme se declara nos capítulos precedentes, começou com a supremacia do papado no ano 538 de nossa era e terminou em 1798. Nesta ocasião, o Papa foi aprisionado pelo exército francês e o poder papal recebeu a chaga mortal, cumprindo-se a predição: se alguém leva em cativeiro irá. Teorias que aceitam a fase não é, como um intervalo entre 1798, a ferida mortal na cabeça do papado, e o ano 1929, como sendo a cura, o ano da cura na cabeça do papado, com o Tratado de Latrão. Então, que teorias aceitam esta fase como sendo esse período? A primeira teoria, a segunda teoria e a quarta teoria. Teoria que não aceita a fase não é como um intervalo entre 1798 a 1929. A quinta teoria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagão imperial, Roma papal, França e Estados Unidos. Para essa teoria, o papado ainda está na fase não é, pois não tem o poder que possuía antes da ferida. Teorias que aceitam a fase virá, como a ferida curada no ano de 1929
até o fim. Então, a primeira teoria, a segunda teoria e a quarta teoria aceitam que a fase virá começou no ano 1929 e vai até a volta de Cristo. Teoria que não aceita a fase virá como uma ferida curada em 1929. A quinta teoria. Para essa teoria, o papado ainda está na fase não é, pois não tem o poder que possuía antes da ferida. A fase virá será a partir do decreto dominical. Portanto, para essa teoria, o papado somente terá o poder sobre a terra quando os Estados Unidos impuser a lei dominical. A fase não é 1798 até o decreto dominical. Então, a quinta teoria está de acordo com o que escreveu Ellen White no livro O Grande Conflito, no capítulo 25, que diz: nesta ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o Papa, que morreu no exílio. Posto que logo depois fosse eleito novo Papa, a hierarquia papal nunca pôde, desde então, exercer o poder que antes possuíra. Que poder o papado possuía antes da ferida? O livro Grande Conflito explica, no capítulo 21, o poder que por tantos séculos manteve despótico domínio sobre os monarcas da cristandade é Roma. A cor púrpura e escarlata, o ouro, as pérolas e pedras preciosas pintam ao vivo a magnificência e a extraordinária pompa ostentada pela altiva sé de Roma. Despótico domínio sobre os monarcas da cristandade. A palavra despótico significa ditador, tirânico, supremo. Portanto, na fase era, o papado, ele mantinha domínio sobre os monarcas da cristandade, de forma suprema, de forma ditadora, de forma tirânica. Mas, o papado na fase era tinha 3 características. Ele exigia adoração e era adorado, dominava os reis cristãos para perseguir, proibia violentamente a liberdade religiosa. Essas 3 características tinham papado na fase era. O Tratado de Latrão não curou a ferida. Para a quinta teoria, o Tratado de Latrão não curou a ferida na cabeça do papado. Por quê? O papado tem poder hoje de exigir adoração? Hoje, o papado pode obrigar você a adorá-lo? Hoje, o papado pode obrigar você a aceitar as suas doutrinas? É claro que não. O papado domina os monarcas da cristandade? Hoje, o papado domina os presidentes da Europa? Dos países europeus? É claro que não. O papado tem poder para proibir com violência a liberdade religiosa? É claro que não. Então, o papado ainda se encontra na fase não é. Ele ainda está com a ferida em sua cabeça, a ferida de morte. Mas ele está procurando restabelecer-se dessa ferida, mas ainda não está restabelecida. A França e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O artigo 1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão